Essa coruja parece só um enfeite, mas tem algo errado com ela. Um inscrito do canal contou que desde que trouxe essa peça de um museu antigo para sua casa, começou a acordar sempre no mesmo horário, às 3 horas da madrugada. No começo, ele achou coincidência, até perceber que a coruja nunca estava na mesma posição em que ele deixava. Sempre mudava, sempre olhando para algum lugar diferente na casa. Na última noite, ele decidiu prestar atenção, fingiu que estava dormindo e ficou esperando. Foi aí que ouviu um leve barulho, vindo da sala. Quando criou coragem para olhar, a coruja estava na porta do seu quarto, e o pior, parecia estar encarando ele. E você, acredita que essa história é real? Deixe nos comentários. Influenciadores estavam realizando uma transmissão de Halloween. Naquela noite, o clima era de total diversão, em temas sobrenaturais. Afinal, era exatamente isso que a data pedia. No entanto, durante a live, um deles teve uma atitude impensada, que acabou desencadeando algo assustador. Ya te está asustando, que te está asustando. En buen plan. No. Manifiéstate, Satanás. Vete a la verga. No. Alguns espectadores comentaram no chat que a máscara posicionada logo atrás deles estava assustando. Foi então que, em um tom de brincadeira, algo acaba se manifestando. No vídeo, podemos ver que um dos jovens, em um puro reflexo de medo, chega a golpear a máscara e derrubando-a no chão. Após o incidente, eles ficaram tão apavorados que decidiram continuar a transmissão com as luzes ligadas. Mas e você, acredita que é algo sobrenatural? Deixe nos comentários. Uma noite tranquila se transformou em algo de puro horror para um homem chamado Alex. Naquela noite, ele estava relaxando em sua cama, quando de repente, sons estranhos romperam o silêncio. O início parecia miados de gatos, mas logo os sons se intensificaram. Intrigado, ele saiu para investigar, e foi então que percebeu algo muito estranho. A porta de um galpão havia se abrido sozinha, mas o mais bizarro disso, ele notou que o cadeado estava trancado pelo lado de fora, e aquela descoberta o deixou determinado a descobrir o que estava acontecendo. Ele posicionou uma câmera para filmar durante a noite, e o que foi registrado é simplesmente assustador. A filmagem mostra claramente a porta do galpão se abrindo sozinha, sem nenhuma explicação. No entanto, o mistério estava longe de acabar. Poucos dias depois, ele foi pego por algo ainda mais estranho. Seu cachorro começou a chorar do lado de fora, pedindo para entrar. Mas havia algo errado naquele cachorro. Y una de mis perras está afuera, llorando que quiere entrar. Déjame que te muestre algo. Esa es mi perra, una de mis perras. Ha estado llorando afuera, que quiere entrar, pero algo está extraño. Y te voy a decir por qué. Déjame que te muestre esto. Esto es una locura.
Lady. Mi perro ha estado adentro. Mi perro ha estado dentro del garage por las últimas 3 horas. Eso que está afuera no es mi perro. Lo que está afuera es algo que tomó la forma de mi perra y que quiere que lo deje entrar. Algo que obviamente no puede entrar en mi casa sin que yo les abra la puerta. Naquele momento, um pensamento aterrorizante tomou conta de sua mente. E se aquilo não fosse simplesmente um animal? Lendas antigas falam sobre criaturas capazes de imitar as vozes humanas e de animais para atrair suas vítimas, skinwalkers, demônios, entidades sobrenaturais. O que quer que estivesse lá, Alex decidiu não deixar entrar. Preocupado, ele buscou a ajuda de uma tribo navarro, que realizou um ritual de proteção no local, mas mesmo assim, os fenômenos continuaram. Em uma certa madrugada, exatamente às 2 horas da manhã, Alex acabou registrando o momento mais assustador de sua vida. Esto un poco mejor. Desde que vinieron, vino también un presa a limpiar. Pero el puto sonido de nuevo vino. ¡Qué mierda! Lady. Hasta Lady tiene miedo. Y esa vibración o ese sonido siempre viene de un mismo lugar, que es por acá atrás, que es lo que yo les he mostrado anteriormente, pero no veo muy bien, es de noche y... ¿Hay algo? ¿Hay algo ahí o qué? No veo. Let's go, let's go, let's go. Corre, Lady, corre, 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 mamá. Vamos a la casa. Adentro, adentro. Na filmagem, ele se aproxima de uma construção e percebe algo estranho. Uma silhueta muito alta e sinistra. A figura parece ser mais alta que um ser humano. Desesperado e com muito medo, Alex sai correndo sem olhar para trás. Mas e você? Em que acredita? Deixe nos comentários. Uma mulher compartilhou uma das descobertas que deixou seus seguidores intrigados. Ela entrou em um cômodo oculto no sótão de sua residência. Ao filmar o local, fatos estranhos apareceram, incluindo um misterioso buraco na parede, onde há algo ainda pior. I have this little room up in my attic, and I want to show you guys what I found in here. But first, look at this. I've been up here 2 times. I've lived in this house for 3 years, and I've been here. This will be my 2nd time. And I started doing some picking up, but that's my house down there. And this is, so if you close the door, look how tiny it is. But look at the doorknob. It's literally a foot away from the ground. Look at that. Isn't that weird? Okay, so anyways, let me just open that up real quick. I found this little guy up here. He has like a little thing to put batteries, which I'm going to try and see if it works. That would be so cool, but it's so old and dusty. And I found him back here in this hole. I covered it back up because it's a little scary, but... Lá em cima, ela encontrou um carrinho antigo e uma poltrona. O detalhe bizarro é que ela não fazia ideia como esses móveis foram parar ali, já que o único acesso ao cômodo é um buraco minúsculo, por onde um imóvel daquele tamanho jamais passaria. Antes de revelar o que ela viu na parede, precisamos falar um pouco sobre a teoria sinistra, sugerida pelos seus seguidores. O quarto da decepção. Esse termo era usado com cômodos escondidos, comuns entre os séculos XVIII e XIX. Membros da família com deficiências físicas ou mentais eram colocados nesse local. O objetivo era cruel, para evitar que entrassem em contato com a sociedade, até mesmo com o restante da família. Um isolamento extremo. No entanto, durante a filmagem, aconteceu algo perturbador que chamou a atenção assim que ela apontou a lanterna para dentro do buraco na parede. Percebeu que havia algo assustador ali. Scary, but it's full of things. What was that? Lá dentro, parece existir uma abertura, e no momento em que ela filma, é possível ver algo se movendo. Algo estranho que lembra muito o formato de uma cabeça humana. Para tornar tudo ainda mais inexplicável, a mulher gravou um segundo vídeo, tentando entender aonde aquela abertura daria.
Ela andou por toda a residência, mediu as paredes, mas não conseguiu encontrar um ponto da casa que desse acesso ao outro lado daquele porão. É como se não existisse no projeto da casa um lugar para entrar lá dentro. Mas e você, em que acredita? Deixe nos comentários. Este é um urso modelo dos anos 80, um ursinho carinhoso clássico, que funciona com um mecanismo de corda. Mas ao puxar a corda do brinquedo, eles ouviram uma frase que não deveria fazer parte do vocabulário de uma pelúcia infantil. Okay, pull the string. Okay. Let it go slow. Alright, now do it regular. Alright, I'll do it again, but a little slower. A filha deste homem já havia confessado que sente um medo inexplicável desse urso. E na filmagem podemos notar o porquê. A voz do brinquedo aparece distorcida e sombria. E ele diz, I promise you to. Em português, eu prometo que não vou te contar. Mas o que aconteceu a seguir é o que realmente causa arrepios. Ao postar o vídeo, a legenda automática, gerada pela inteligência artificial, interpretou a frase muito mais estranha. Segundo o algoritmo, ele disse, I promise I'm the kill, que em tradução seria, eu prometo, não vou te finalizar. E você, em que acredita? Deixe nos comentários. Uma mãe chamada Kitty viu algo estranho através da câmera de segurança instalada em sua sala. Era uma noite comum, mas a gravação acabou registrando algo muito estranho, algo que até hoje ela não consegue explicar e a faz acreditar que uma presença esteja vagando por sua casa. Na filmagem, os animais aparecem imóveis, fixados, com os olhos. Há algo invisível, então é possível perceber uma figura translúcida, como se fosse alguém caminhando pela casa. Naquele horário, todos já estavam dormindo. O detalhe que mais assusta é a reação dos animais, como se estivessem presenciado algo que escapa aos olhos humanos. A gravação feita no dia seguinte, a figura não aparece. Porém, a câmera registra um orbe luminoso atravessando a sala e seguindo na direção do quarto de Kitty. E você, acredita que a casa de Kitty está sendo assombrada? Deixe nos comentários. Uma mulher conhecida como Mel recebeu uma missão nada comum. Ela carrega uma caixa, mas o conteúdo dessa caixa era no mínimo estranho. Dentro dela havia um corpo sem vida, daqueles utilizados em faculdades e estudos anatômicos. Apesar de achar a situação esquisita, Mel não se importou. A caixa estava bem lacrada e tudo parecia estar sob controle. Pelo menos até algo muito estranho acontecer durante o trajeto. Y'all listen. Listen real carefully, okay? Settle down in there now, damn it. Can y'all hear it? I keep looking back there to see if that box won't open. Can y'all hear it? It's like that. Enquanto dirigia, Mel decidiu registrar parte da viagem com o celular, mas começou a filmar. Sons inexplicáveis começaram a surgir
sussurros baixos, perceptíveis, claramente vindo de dentro da caixa. A princípio, ela fica apenas intrigada, mas aquilo continua. Em certos momentos, é possível escutar o que parece ser algo arranhando a caixa, como se alguma coisa lá dentro estivesse tentando se comunicar e talvez chamar a atenção de Mel. Mas e você? Acredita que esse vídeo é real? Deixe nos comentários. Um vídeo perturbador registrado recentemente no Brasil está assustando muita gente. Veja o vídeo e tire suas próprias conclusões. Ô, cadê a chuva, homem? Vai dar uma garoinha, não foi? Pô, você quer chover? Alô? Não, né? É. Vocês estão mudando mais agora. Então quem sabe é Deus, não é verdade? Não sabe nada. É mesmo. Só comer feijão. Né? É mesmo. Comer feijão. O que foi isso aí? Não é bolsa não. Você viu? Ô, cadê a chuva, homem? Vai dar uma garoinha, não foi? Pô, você quer chover? Alô? Não, né? É. Vocês estão mudando mais agora. Então quem sabe é Deus, não é verdade? Não sabe nada. Só comer feijão. Né? É mesmo. Comer feijão. O que foi isso aí? Não é bolsa não. Você viu? Só comer feijão. Né? É mesmo. Muitos acreditam se tratar de um lobisomem. Mas e você? Em que acredita? Deixe nos comentários. Uma mulher possui uma coleção de bonecas antigas que ela acredita estar possuídas. Frequentemente ela faz experimentos para tentar se comunicar, e a resposta que tem são realmente perturbadoras. Em uma filmagem feita por uma câmera estática, na madrugada do dia 31 de maio de 2025, uma das bonecas decidiu se manifestar. Observe essa boneca no canto. Lentamente ela começa a se inclinar para frente. A princípio, você poderia dizer que foi apenas uma perda de equilíbrio. Até que algo bizarro acontece. A boneca faz um movimento brusco para trás, desafiando a gravidade e qualquer explicação lógica. Mas os fenômenos não ficam restritos a apenas as prateleiras. Ela acredita que essas bonecas trouxeram algo a mais para dentro de sua casa. Recentemente, enquanto ela realizava uma tarefa doméstica comum na cozinha, a câmera captou isso. Tudo parece sob controle, mas a porta do armário se move sozinha e algo dentro é arremessado para fora. E em questão de segundos, a porta se fecha sozinha, com a mesma força. E você, acredita que essas bonecas são realmente assombradas? Deixe nos comentários. De acordo com a história, Murilo era um coroinha muito dedicado que amava tocar os sinos da igreja local. Após sua morte, moradores e funcionários do cemitério começaram a relatar que ouviam um som de sinos vindo da direção de sua sepultura durante a noite. Diz a lenda que as correntes foram colocadas na sepultura para prender o espírito do menino e impedir que ele saísse para tocar os sinos ou para cessar fenômenos sobrenaturais relatados no local. Existe uma versão de sua morte, que Murilo morreu de tuberculose, uma doença comum no século XX. Já outra versão de sua morte relata que ele teria caído do lado do sino da igreja em uma morte súbita, falecendo no dia 29 de maio de 1929, aos 13 anos de idade.
Embora essa lenda seja a versão mais conhecida, o uso de corrente em túmulos antigos era uma prática comum de arte tumular no início do século XX, servindo apenas como elemento decorativo. Mas e você? Em que acredita? Deixe nos comentários.